8 horas e 53 minutos. Seguimos agora para ouvir mais um ponto de vista e recebemos hoje o professor Ricardo. Eu ia citar o seu sobrenome aqui, mas fiquei com medo de trupicar novamente, então gostaria que o senhor mesmo nos dissesse. Ricardo Baronovski, que você vê que é difícil quando ninguém te segue no Instagram, nem consegue digitar o sobrenome. Bom dia, Elisa. Baronovski. Tá perfeito. Pronto, perfeita a pronúncia. Bom, obrigada, viu, mais uma vez por estar conosco. Vou fazer as mesmas perguntas que fiz ao Fernando Molica, mas para poder ouvir o seu ponto de vista. Vamos lá. Em entrevista à CNN agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a reforma do imposto de renda, que previa a taxação de dividendos, poderia gerar um auxílio permanente, sem ter de furar o teto de gasto. Mas, como não foi aprovado no Congresso, foi preciso, então, encontrar uma outra alternativa. Palavras ditas, então, há pouco, pelo presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Como você avalia, então, Ricardo, essa avaliação de Lira? Bom dia a todos que nos acompanham. O cobertor está curto. Puxo de um lado porque está faltando pedaço em outro. São tantas reformas, Elisa, e eu posso trazer à baila aqui várias reformas. Primeiro, uma reforma trabalhista com a promessa, lá na época do Temer, de que se geraria empregos. Eu estou até hoje vendo o desemprego crescendo, acho que o amigo que está em casa também está vendo essas circunstâncias. Depois, uma reforma previdenciária sob a promessa de que a Previdência ia quebrar. Até hoje, a população vê bastante receosa. Aí muito se cogita de uma reforma administrativa. A hora da vez, o servidor público é inimigo. O inimigo é o servidor público, mas também não se vê como se economizaria com essas promessas. Surge então a reforma dos precatórios, né? E como bem disse aí o Molica, eu vou corroborar desta vez com a opinião dele, se altera a Constituição e se institucionaliza aí, em tese, um calote daqueles que receberiam esses precatórios em troca de se criar um Auxílio Brasil. Mas olha, Elisa, a votação foi muito apertada. Precisavam de 308 votos, tiveram 312, 4 votos a mais. É claro que, como eu assisti agora o Arthur Lira dizendo, se tivesse sido aprovado em forma do imposto de renda, certamente esse gasto seria coberto. Mas cabe trazer também, por que não, uma reforma política, né? Fundo partidário, fundo eleitoral atingindo as cifras de bilhões de reais. Ora, isso também é do interesse da população brasileira. Ricardo, vou trazer aqui um recorte. É claro que cada voto contribuiu para que houvesse essa vitória em primeiro turno, mas a própria oposição contribuiu para que, mesmo que de maneira sofrida, aí, né, uma votação apertada, houvesse a aprovação. É o caso do PDT. Então, mesmo sendo da oposição, o PDT deu 15 votos favoráveis à PEC, o que desagradou a principal liderança do partido, Ciro Gomes. O político disse que suspendeu a pré-candidatura à presidência até que o partido reavalie a posição sobre a PEC. Como você avalia, então, Ricardo, os votos do PDT e foram, de fato, decisivos para a aprovação de um assunto que já é um assunto sensível, não é? Uma total surpresa, a gente analisa esses votos, né? Uma cisão no partido, justamente daquele de oposição. E, Elisa, como constitucionalista, professor de constitucional há mais de 10 anos, eu vejo com muita preocupação esse cenário. Por mais que se negue, né, as informações são bastante precisas, vindas de alguns parlamentares, de emendas, né, para que a população entenda esse nome bonito, né, emendas, não é emenda à Constituição, é dinheiro mesmo, sendo as negociações políticas, isso não é culpa do presidente, isso não é culpa destes parlamentares que está aqui, isso é uma tradição jurídica, uma tradição política brasileira, de que se deixa em segundo plano o interesse público primário, o que prevalece é o interesse público secundário, né? Olha só, vejo com muita preocupação o caminho que rumo o país. Quando esse parlamentar vai apertar o botão sim ou não, esses 312 contra 144 que votaram contra, muitas vezes ele não está pensando no bem-estar ou no interesse público primário, mas muitas vezes está pensando nas eleições de 2022, para o bem e para o mal, per fas et nefas. O que é isso? Para o bem do meu partido, para o mal do meu partido. Então, quando vai votar, eu não estou olhando para a população, mas eu estou olhando o que vai acontecer em 2022. Será mesmo que isso é o que significa um mandato, a representação da população? Trago essa reflexão para quem nos assiste.
E tudo depende da interpretação do ponto de vista, não é? Uns vão dizer que votou a favor de tirar a fome do brasileiro, outros vão dizer que votou a favor de uma proposta de emenda à Constituição que seria um absurdo. Então, existem diferentes interpretações, por isso temos um quadro como esse, Liberdade de Opinião, para ouvir as opiniões dos nossos entrevistados. Ricardo, vou trazer então o próximo assunto aqui para você. E para você que nos acompanha ao vivo na CNN, o ex-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, pediu exoneração do Ministério Público. Em um vídeo, ele disse que pode fazer mais pelo país e você vai ver um trecho desse vídeo. Os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora eu posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade pelas causas em que eu acredito. Às vezes é necessário dar um passo de fé na direção dos nossos sonhos. Eu tenho várias ideias sobre como que eu posso contribuir e eu serei capaz de avaliar, refletir e orar melhor sobre essas ideias depois de eu sair do Ministério Público. Vale lembrar que o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, vai se filiar ao partido Podemos no próximo dia 10 de novembro. Ricardo, o ex-procurador não deixou explícito, mas vemos até um tom vocal, até a fala dele já deixou na entrelinha um possível candidato. Ouso discordar aqui do nosso colega Molica e trago uma reflexão. Você que está tomando café, se preparando aí para trabalhar, muitas vezes tem um emprego que não paga aquilo que você deseja, tem um chefe que não te agrada. Olha, eu vou te colocar na seguinte situação, eu vou te dar R$35 mil por mês, mais benefícios, status, uma carreira, vitaliciedade. O que significa isso? Que até os seus 75 anos você nunca mais vai mandar currículo para empresa nenhum. Então veja que você tem até aposentadoria integral, você não tem mais o que se preocupar, a sua vida está ganha. E aí eu vejo as manchetes dizendo, em vários jornais, Dallagnol deixa o cargo, como se fosse sair de uma empresa e ir para outra. O pessoal não sabe o que é isso, essa renúncia de deixar o concurso público mais difícil do país. O cargo de procurador da República é um dos cargos mais difíceis que existe. Então eu vejo aqui com a seguinte preocupação, Elisa, e trago, não tem como não deixar de fazer um paralelo com a Operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália. O procurador, então, Di Pietro, ele foi acusado de uso de drogas, teve que se exilar na Costa Rica, uma pena de banimento, foi acusado 2 vezes por corrupção, ele não tinha mais ambiente no Ministério Público, não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas para se preservar ele precisou se candidatar. Não deu certo, foi acusado por corrupção passiva 2 vezes, nunca conseguiram condenar esse procurador. Mas olha a história se repetindo. Trago alguns dados aqui, Elisa, da Lava Jato, para que todos aí reflitam se houve essa politização, como o Molica acrescentou, e muito se lê por aí, de fato houveram irregularidades processuais, mas eu trago aqui alguma reflexão. Mais de 500 denunciados, mais de 200 condenados, apenas que superam 3 mil anos. Dessas penas, 66% foram aumentadas pelo TRF, mantidas pelo STJ, que são outras instâncias. 5 bilhões de reais recuperados. Quando a gente fala de Lava Jato, a gente personaliza a operação em 3 nomes: Lula, Dallagnol e Sérgio Moro. Mas, pessoal, a operação é muito maior do que isso, envolve delegados federais, mais procuradores, juízes, TRF, STJ, centenas de servidores, e a gente não pode deixar de reconhecer o mérito que trouxe essa operação. Para concluir, trago uma frase, Fabrício de André, 1973, talvez tenha previsto o futuro. Uma vez, um juiz julgou quem havia mudado a lei. Depois, mudaram a lei e em seguida mudaram o juiz. Ricardo, eu vou lhe trazer agora, ainda a respeito de movimentações políticas. O ministro do STF, Gilmar Mendes, escreveu agora há pouco no Twitter uma mensagem. Ela é bem relevante, então a gente traz aqui para o quadro. Vai aparecer aí para vocês. Alerto há alguns anos para a politização da persecução penal. A seletividade, os métodos de investigações e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta. E encerra a publicação feita há instantes na página do ministro no Twitter. Ricardo, o ministro não aponta nomes, não é? Ele não cita qualquer pessoa, mas fica explícita uma publicação desta feita neste dia 5 de novembro.
Excelente constitucionalista, mas também trago uma reflexão para quem nos assiste, nos acompanha. Não só na Lava Jato, mas vivemos no processo um garantismo hiperbólico, aquele garantismo saci pererê. Sempre vemos a perna do acusado, mas muitas vezes esquecemos da perna da sociedade. O processo penal, o direito penal, ele serve para proteger os direitos dos acusados, mas ele também serve para proteger os direitos da sociedade. É para isso que serve o direito penal, dar uma resposta e prevenir a ocorrência delituosa. Corrupção é o homicídio de metralhadora, não podemos esquecer disso. Muitas vezes, me lembro daquela história da literatura brasileira, o menino num lugar longe do país, olha para a mãe, naquelas lástimas da mamadeira, nas suas lágrimas, essa é a literatura, olha para cima e diz: será que no céu tem comida? É isso que nós estamos aí tendo em xeque, que é o direito material, esse combate à corrupção. Então talvez aí fosse também olhar pelo lado do Ministério Público, que é um órgão acusador por excelência. Por não é politizar, é fazer o papel dele, que é fazer a acusação, cumprir a lei e ser fiscal da ordem jurídica. Ricardo, eu acabei de citar aqui o nome do ex-juiz Sérgio Moro e agora eu vou fazer uma conexão entre ele e o presidente da República, justamente por causa do depoimento à Polícia Federal feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente confirmou que sugeriu a troca de comando da PF, mas negou qualquer intenção de interferência política. Bolsonaro também disse que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria concordado com a mudança desde que ela ocorresse depois da indicação de Moro a uma vaga no Supremo. O inquérito foi aberto em abril do ano passado, depois que Moro afirmou que o presidente fez pressão para a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Em nota, Moro disse que jamais condicionou uma eventual troca no comando da PF à indicação dele ao STF. Quero ouvir sua opinião, então, Ricardo, a respeito dessas palavras e de que maneira devem ser os próximos dias e meses quando a gente observa esse inquérito. Essa cara Elizavec, é o que a gente fala de fatos a quatro olhos, em tese crimes a quatro paredes, é a palavra de um contra o outro, é a palavra da suposta vítima contra o suposto agressor. Isso fica muito difícil no ônus da prova. Qual será o rumo desse inquérito? Infelizmente, o inquérito, ou felizmente, ele não vai para frente. Acho que ele já foi longe demais. Temos a palavra de um contra outro, fatos extremamente controvertidos, mas falta documento, falta testemunhas, extraídas entre linhas da fala do presidente. Isso não é prova no campo do processo penal, é um inquérito. Dificilmente isso virará um processo penal, ensejará uma denúncia. Talvez seja um episódio para que o país vire a folha e consiga caminhar. Temos problemas muito mais sérios para se preocupar atualmente, a exemplo da pandemia. Encerramos aqui então, Ricardo. Obrigada, pela gentileza de mais um dia estar aqui conosco na programação da CNN Brasil, participando do Liberdade de Opinião. Bom dia a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.